No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que significa princípio, nós lemos que os primeiros seres humanos, Adão e Eva, foram criados por Deus e à imagem e semelhança de Deus. Deus criou os seres humanos de uma forma especial para refletirem a glória de Deus no meio da sua criação. Se por um lado, pensem, toda a criação é o reflexo da glória de Deus, a ponto de que a existência de Deus é auto-evidente, porque se existe uma criação, tem de haver um Criador. Por outro lado, o ser humano reflete a glória de Deus de uma forma particular, de uma forma única. A Bíblia também relata o momento em que Adão e Eva deixaram de refletir Deus de forma perfeita. Ou seja, a primeira vez que Adão e Eva desobedeceram a Deus e caíram, por assim dizer, desse estado de graça, do seu estado perfeito. A natureza humana ficou desde então corrompida e incapaz de viver para a razão pela qual foi criada. A Bíblia afirma que todos pecaram e destituídos, ou seja, longe, aquém, em falta, destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia também relata a forma como o pecado afetou a humanidade e, por consequência, não apenas os seres humanos, mas toda a criação. Lemos isso ainda no livro de Gênesis, capítulos 4 a 11, onde vemos a sociedade humana, por um lado, a crescer em número, mas ao mesmo tempo vemos o pecado a tomar conta de todas as esferas da vida humana. A Bíblia ensina não apenas que todos os seres humanos são imperfeitos e corruptos, mas também que o pecado abrange todas as áreas da vida e da sociedade. A corrupção pessoal e individual do ser humano reflete-se na sua corrupção social. Lemos no Salmo, capítulo 14, dos versículos 1 a 3. Disseram os nécios ou os tolos no seu coração: não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. A Bíblia não afirma que os seres humanos, na sua natureza caída e imperfeita, não são capazes de fazer coisas boas. Na verdade, a Bíblia ensina que os seres humanos não perderam totalmente a imagem de Deus. O que a Bíblia afirma é que o pecado de tal forma corrompeu os nossos corações, a ponto de que não existe ninguém à face da terra que seja capaz de viver para a razão pela qual Deus o criou, ou seja, viver para refletir de forma perfeita o caráter de Deus. Ou seja, não existe ninguém que viva para a glória de Deus. E esta corrupção humana não apenas se estende a todas as áreas da nossa vida, mas também a todas as áreas do nosso ser. Nós nascemos com uma natureza corrompida, a ponto, notem, que ninguém nos teve de ensinar a pecar. Nós pecamos de forma natural, de acordo com a nossa natureza. E esta natureza imperfeita corrompeu a forma como pensamos. A nossa mundividência, a forma como vemos o mundo, a realidade, como nos vemos a nós próprios. E a nossa forma errada de pensar leva aos nossos maus desejos e a más ações. Ou seja, a nossa identidade, o nosso raciocínio e a nossa vida, as nossas ações, a forma como vivemos estão intrinsecamente ligados. O nosso coração reflete-se na forma como pensamos e a forma como pensamos na forma como agimos. E por isso a solução para o problema da humanidade não pode ser apenas ensinar as pessoas o que é certo ou ensinar as pessoas a portarem-se bem. Isso é o que nós chamamos de moralismo. Sabem, a cultura ocidental diz-nos que o nosso maior problema está fora de nós, é externo, são as outras pessoas, são as nossas circunstâncias. Mas que se olharmos para dentro de nós e acreditarmos em nós, vamos ser capazes de ser bem-sucedidos e ultrapassar os nossos problemas. O problema é que o moralismo não leva em consideração que o maior problema da humanidade é o seu coração corrompido, a sua natureza pecaminosa. O moralismo é orgulhoso porque assume que as pessoas são naturalmente boas
o que nós sabemos por experiência própria que não é verdade. O moralismo trata da fachada, propõe uma boa maquilhagem, mas não resolve o problema concreto. Por causa da nossa natureza caída, a Bíblia ensina que a solução para o problema da humanidade não pode vir de nós. Ao contrário da cultura ocidental, a Bíblia ensina que o nosso problema está dentro de nós e por isso mesmo a solução só pode ser encontrada fora de nós. A solução para o problema da humanidade vem de Deus. É Deus e apenas Deus que pode resolver o problema do coração humano. E Deus resolve esse problema dando-nos um novo coração, uma nova vida. E quando Deus dá uma nova vida a alguém, quando Deus dá uma nova natureza, um novo coração, então a vida dessa pessoa é completamente transformada. Essa natureza transforma a forma como a pessoa pensa, como vê o mundo, mas também a forma como a pessoa vive. E o texto que vamos expor esta manhã é composto por uma série de exortações aos cristãos de uma cidade chamada Éfeso, há cerca de 2000 anos, para que eles possam viver a nova vida que Deus lhes deu, de forma completa. Ou seja, o autor, o apóstolo Paulo, exorta os cristãos de Éfeso a viverem uma vida coerente com a sua natureza. Paulo exorta os cristãos a serem íntegros na sua forma de pensar e de viver. E por isso convido-vos a abrirem as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Encontra-se na página 1114 das Bíblias à vossa frente, nos bancos. Efésios, capítulo 4, e vamos ler os versículos 17 a 32, apesar da pregação de hoje se focar nos versículos 25 a 32. Vamos começar no versículo 17, por uma questão de contexto, que se encontra, na realidade, na página 1113, o versículo 17. Nós utilizamos as Bíblias estão organizadas por livros, por capítulos e por versículos. Os capítulos são os números grandes, a negrito, que encontram nas páginas da Bíblia, enquanto os versículos são os números pequenos. Portanto, é o capítulo 4, página 1113, a partir do versículo 17. E diz assim: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponham o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfémia, e toda a malícia sejam tiradas de entre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Notem, o versículo 25 começa com as palavras pelo que, vejam nas vossas Bíblias, por isso, portanto, por esta razão. É por isso que nós começamos a ler o texto a partir do versículo 17, por uma questão de contexto. Porquê? Porque os versículos 25 a 32 são uma consequência, são uma aplicação prática do que Paulo tinha acabado de escrever. E o que é que Paulo tinha acabado de escrever? Vejam os versículos 22 a 24.
Versículo 22, vos despojeis do velho homem. Versículo 23, vos renoveis no espírito do vosso sentido. Versículo 24, vos revistais do novo homem. Usando esta ilustração daquilo que nós vestimos, da roupa que nós vestimos, Paulo exorta os cristãos a despirem-se da velha pessoa que eram e a vestirem-se de acordo com a nova pessoa que são em Cristo. E dos versículos 25 a 32, Paulo usa exatamente estas três categorias, o velho homem, uma nova mente e o novo homem, para aplicar as verdades que ele tinha acabado de ensinar. Vejam no vosso texto. Vejam como a cada exortação é-nos dada também uma razão e podemos dividir de uma forma relativamente simples entre aquilo que nós devemos despir, o velho homem, aquilo que nós devemos vestir, o novo homem, e o porquê. Ou seja, a forma como renovamos o nosso entendimento. Vejam o versículo 25. O velho homem, deixai a mentira. O novo homem, falai a verdade. Porquê? Renovação do nosso entendimento? Porque somos membros uns dos outros. Viemos a compreender isto. Entendem? Versículo 26. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Retirem este velho homem. Irai-vos e não pequeis. Porquê? Porque não queremos dar lugar ao diabo. Versículo 27. Vejam o versículo 28. Aquele que roubava, aquele que furtava, velho homem, não furte mais. Antes, em vez de roubar, novo homem, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Mas agora notem, porquê? Uma nova mente, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não usem a vossa boca de uma forma qualquer. Isso era o que vocês faziam antes, o velho homem, o novo homem, mas só a boa que for para promover a edificação. Porquê? Para dar graça aos que ouvem. Versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo. Porquê? Porque Ele é o selo da nossa salvação. Versículo 31. Velho homem, tirem de entre vós o quê? A amargura, a ira, a cólera, a gritaria, as blasfémias, a malícia, a maldade. Mas vestindo-nos de quê? Benignidade ou bondade, misericórdia, perdão. Porquê? Porque assim como Deus nos perdoou em Cristo, nós perdoamos os outros. Certo? A fé cristã é uma fé prática. Abrange todas as áreas da nossa vida, mas também todas as áreas do nosso ser. O nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas ações. A ética cristã não é composta apenas por conceitos abstratos. A nossa fé não são apenas coisas que nós afirmamos. A ética cristã é eminentemente prática e é composta por 3 ingredientes, que são os pontos do sermão de hoje. Uma nova natureza, uma nova forma de pensar e uma nova forma de viver. Uma nova natureza, uma nova forma de pensar e uma nova forma de viver. Vamos ao ponto número 1, o primeiro ingrediente. Uma nova natureza, aquilo que Paulo chama do novo homem ou da nova pessoa. Deixem-me começar por afirmar isto. A ética cristã é dos cristãos. Esta é uma verdade lapalice, como se costuma dizer, mas uma verdade que precisa de ser compreendida. A ética cristã é dos cristãos. As exortações de Paulo são dirigidas aos cristãos. Paulo não escreveu esta carta ao mundo em geral, mas a um grupo de pessoas em particular. No contexto, nós sabemos que estas pessoas são os cristãos na cidade de Éfeso, capítulo 1, versículo 1, aos santos que estão em Éfeso. E, por implicação, esta carta pode ser aplicada a todos os que são verdadeiramente cristãos. Notem que esta linguagem de uma nova natureza ou novas pessoas é retirada exatamente desta carta. Vejam mais uma vez o versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Notem, a nova pessoa foi criada, certo? Em justiça e santidade. É uma nova vida.
No contexto maior, lembrem-se mais uma vez que nós já citámos várias vezes o capítulo 2. Como é que o capítulo 2 de Efésios começa? E vós, estando mortos em ofensas e pecados. Certo? Mas depois o versículo 4 diz, mas Deus. Versículo 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, ou seja, deu-nos uma vida, deu-nos uma nova vida, juntamente com Cristo. Depois capítulo 2, versículo 10, porque somos feitura sua, somos criação sua, somos obra sua. Foi Deus que não apenas nos deu a vida, mas nos deu uma nova vida. É exatamente por isso esta compreensão que esta carta começou em louvor. Logo no capítulo 1, versículo 3, como é que Paulo começa depois de saudar aqueles irmãos? Começa com um hino de louvor, onde diz logo no versículo 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, ou seja, bênçãos do Espírito Santo, nos lugares celestiais em Cristo. A Bíblia ensina-nos que é Deus Pai que nos abençoa na pessoa de Cristo e através do Espírito Santo. Deus Pai decreta, Deus Filho cumpre, Deus Espírito Santo aplica. Ele é o selo da nossa salvação. Lemos isso no capítulo 1, versículo 13, que Paulo mais uma vez refere agora no capítulo 4, versículo 30. Ele é a ação de Deus nas nossas vidas, o Espírito Santo. No texto de hoje, vejam como mais uma vez o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham para a nossa salvação. Vejam o versículo 31. O Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E também o final do versículo 32, que é o nosso exemplo, como também Deus, Deus Pai, vos perdoou em Cristo. Entendem? O Pai perdoa-nos por aquilo que Cristo fez através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso, antes de qualquer outra coisa, o que as pessoas precisam de receber é uma nova vida. Para podermos viver para a razão pela qual fomos criados, precisamos ressuscitar espiritualmente. E esta é uma verdade que todos devem saber. E deixa-me dizer, se estás aqui hoje e não reconheces que és pecador, se ainda não te arrependeste dos teus pecados, se ainda não colocaste a tua fé em Cristo, significa que, usando a linguagem do apóstolo Paulo aqui, significa que ainda estás morto nos teus pecados. Significa que a maior necessidade que tens na tua vida é de te reconciliar com Deus. É de te arrependeres e colocares a tua fé no Senhor Jesus, que morreu para pagar a culpa de todos aqueles que se arrependem e confiam nele. E deixa-me dizer, se quiseres saber mais acerca deste Jesus, se quiseres saber mais acerca desta fé, acerca deste arrependimento, no final deste culto podes falar comigo, podes falar com qualquer um dos membros desta igreja. Eu estou certo que todos ficaremos muito alegres por poder partilhar contigo acerca do Senhor Jesus e aquilo que Ele fez nas nossas vidas e pode fazer também na tua vida. Dar-te uma nova vida. É a estas pessoas a quem Deus deu uma nova vida que têm agora uma nova identidade. Estas novas pessoas que compõem uma nova sociedade, a Igreja. Parte da nossa identidade, desta nova identidade que nós recebemos, é fazer parte de uma nova nação, uma nova família, um novo corpo. Vejam o final do versículo 25, quando Paulo mais uma vez lembra que nós somos o quê? Somos membros uns dos outros, certo? Porquê? Porque em união com o Senhor Jesus nós fazemos parte do mesmo corpo. Paulo já tinha ensinado esta verdade anteriormente. Vamos voltar ao capítulo 2, agora no versículo 11. O que é que Paulo vos lembra? Portanto, lembrai-vos que noutro tempo erais gentios. Versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos ou alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas vejam o versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Vejam o versículo 19 do capítulo 2 ainda. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A nova identidade do cristão é comunitária. Ao sermos unidos a Cristo, passamos a fazer parte de uma nova família, de uma nova nação.
Deus está a restaurar a humanidade não apenas de forma individual, mas de um povo. E é a Igreja, não apenas os cristãos por si próprio, individualmente. É a Igreja que a Bíblia ensina que é a evidência da sabedoria de Deus ao salvar a humanidade. Vejam no capítulo 3, versículo 10. Para que agora, pela Igreja, não é pelos cristãos individualmente, é pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Esta sociedade, esta família a que chamamos Igreja, é a evidência da multiforme sabedoria de Deus. Meus queridos irmãos, a Igreja não é um conceito abstrato, mas sim algo concreto. Ela ganha carne e implica uma membresia comprometida na Igreja local. Notem que todas as exortações dos versículos 25 a 32 pressupõem relacionamentos, pressupõem que são para ser aplicados comunitariamente no contexto da Igreja. Certo? Versículo 25, mais uma vez, eles são membros uns dos outros. Versículo 32, eles devem perdoar-se uns aos outros, o que implica mutualidade, reciprocidade no perdão. Esta é uma nova sociedade com novos princípios e novos valores, no qual Deus nos salvou, no qual Deus nos deu uma nova vida em Cristo, no qual fazemos parte de uma nova família, de uma nova sociedade, com valores e princípios diferentes. E por isso, em primeiro lugar, a ética cristã pressupõe, ponto número 1, é o primeiro ingrediente, uma nova natureza, novas pessoas. Ponto número 2, segundo ingrediente, uma nova forma de pensar. A lista de exortações que nós lemos, dos versículos 25 a 32, não é uma lista exaustiva da forma como o cristão deve viver. Não tem todas as virtudes. São apenas algumas aplicações, exemplos práticos e concretos do que significa ser cristão, do que significa ter uma nova vida. Mas nesta lista, eu gostaria que notassem, extremamente importante, que Paulo não nos dá apenas instruções práticas, mas ensina-nos a pensar. Ou seja, ele escreve não apenas o que nós devemos fazer, mas porque é que fazemos o que fazemos. Entendem? A exortação que nós lemos no capítulo 4, versículo 23, é para ser aplicada às nossas vidas, quando Paulo diz assim: e vos renoveis no espírito do nosso sentido. Ou seja, uma pessoa a quem Deus deu uma nova vida deve pensar, deve raciocinar, deve ver o mundo, deve ver-se a si mesmo e aos outros de uma forma particular, e nós temos de aprender a pensar desta forma. A mundividência do cristão deve ser coerente com a sua nova identidade. Temos de aprender então a pensar de uma forma que seja coerente com a nossa fé. Notem como cada exortação é complementada com a sua razão. A Bíblia não nos diz apenas o quê, mas também o porquê. Já repararam nisso? Vejam o versículo 25. Tirar a mentira, falar a verdade. Porquê? Porque somos membros uns dos outros. Aprendamos esta verdade. Nós somos membros uns dos outros e uma dessas implicações é que nós não enganamos o nosso irmão, nós falamos a verdade. Mas o facto de sermos membros uns dos outros tem muitas outras implicações. Versículo 26. Devemos irar e não pecar, não devemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Porquê? Porque nós não queremos dar lugar ao diabo. Certo? Nós não queremos ser mais controlados por ele, nós queremos ser controlados pelo Espírito Santo. Versículo 28. É não mais roubarmos, antes trabalharmos. Mas vejam uma razão. Esta é uma razão que é uma razão cristã. É para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Notem como as razões estão interligadas. Nós somos membros uns dos outros, portanto não vivemos de forma egoísta, temos em conta as necessidades dos outros. Não nos preocupamos apenas connosco próprios, mas também com os outros. Não nos preocupamos apenas com o que nós precisamos, mas com o que os outros precisam. Versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo. Porquê? Porque Ele é o selo da nossa salvação. Ele é aquele que garante a nossa salvação. Nós não queremos entristecer o Espírito Santo, nós não queremos tirar o Espírito Santo das nossas vidas.
Nós queremos alimentar o Espírito Santo. Nós queremos ouvir o Espírito Santo. Nós queremos que Ele guie as nossas vidas. É por isso, vejam, versículo 31, tiramos todas estas coisas, para no versículo 32 sermos benignos e misericordiosos e perdoando-vos uns aos outros. Mas como? Que compreensão é esta? É a compreensão da compreensão do perdão que Deus nos estendeu em Cristo. Entendem? Exatamente aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Aquele a quem muito foi perdoado, também perdoa. O que significa que quando nós não entendemos o perdão de Deus para conosco, nós não vamos estar dispostos a perdoar os outros. Queridos irmãos, a ética cristã é lógica, verdadeiramente lógica. Paulo ensina-nos a pensar, mais uma vez, porque somos membros uns dos outros. Porque somos membros uns dos outros, deixamos a mentira e falamos a verdade. Não apenas deixamos de roubar, mas trabalhamos para ajudar os outros. Usamos as nossas palavras de uma forma apropriada para o bem do outro, para a sua edificação, não para o destruir. A ética cristã é lógica, mas a ética cristã é também consequente e coerente. É exatamente este ponto central de Paulo que ele mencionou no capítulo 4, versículo 1, e que se estende até agora. Ele continua a aplicar esta verdade quando ele diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E os versículos 25 a 32 são exemplos práticos do que significa viver de modo digno da nossa fé, de modo digno da vida que Deus nos deu. São uma consequência lógica, mas são também uma consequência coerente. A ética cristã tem o Senhor Jesus, tem Cristo como padrão. Vejam o versículo 32 mais uma vez. Como também Deus vos perdoou em Cristo. E vejam logo a seguir, os versículos 1 e 2 do capítulo 5 que nós vamos ver na próxima semana. Qual é a exortação? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. A ética cristã tem como propósito a restauração da imagem perfeita de Deus que foi perdida no Éden. O propósito da ética cristã é vivermos de forma a refletirmos a glória de Deus. E essa glória foi refletida de forma perfeita na pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ensina-nos as Escrituras em Hebreus 1:3, que é o resplendor da glória de Deus. É a expressa imagem da sua pessoa. Em Colossenses 2:13, o apóstolo Paulo escreve e diz que em quem, no Senhor Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A pergunta então surge, como é que nós podemos aprender a pensar como Paulo? Como é que nós podemos aprender acerca do Senhor Jesus para ser como Ele? Através da palavra de Deus. Como é que podemos pensar de forma correta, de acordo com a verdade, num mundo com tanta informação à nossa volta? Como é que podemos discernir o que é bom? Como é que podemos discernir como é que devemos pensar? Através da palavra de Deus. Uma das características dos escritos de Paulo, e na realidade dos autores do Novo Testamento, é o quanto estão embebidos na palavra de Deus, no Antigo Testamento. Já notaram que todas as exortações de Paulo podem ser encontradas em outras partes da Escritura? Na realidade, Paulo não está a dar novidade absolutamente nenhuma do ponto de vista ético nesta passagem. E nós precisamos seguir o exemplo de Paulo, sendo profundos conhecedores da palavra de Deus, aprendendo a pensar como Deus, aprendendo a ver o mundo como Deus vê o mundo, aprendendo a vermos a nós próprios como Deus nos vê e os outros como Deus vê, para podermos agir em conformidade. E aqui deixem-me fazer uma pequena exortação, uma pequena aplicação. Penso que por vezes no contexto evangélico pode haver aquilo que chamo a maldição dos versículos soltos, que é de nós querermos encontrar na Bíblia um versículo específico para tudo aquilo que nós fazemos. E eu não quero desencorajar os irmãos a não conhecerem as Escrituras. É exatamente o contrário. É o facto de que o nosso conhecimento das Escrituras deve ir muito para além
do que conhecimento de versículos soltos. Normalmente, quando um membro da igreja, quando uma ovelha vem perguntar: pastor, existe algum versículo na Bíblia para isto ou para aquilo? Normalmente a minha resposta tende a ser: então vamos parar. O que é que tu conheces? O que é que a Bíblia ensina acerca de Deus? O que é que a Bíblia ensina sobre essa matéria? O que é que tu sabes do caráter de Deus? O que é que tu conheces acerca de Deus que ilumina a resposta a essa pergunta? Entenda, irmãos, é exatamente isso, esse exercício que o apóstolo Paulo está a fazer. E não está a fazer apenas para nos dar informação, mas para nos ensinar a pensar, para nós pensarmos verdadeiramente como cristãos. Queridos irmãos, não foi por acaso que o Senhor Jesus orou por nós. E orou por nós a Deus Pai. E orou com estas palavras, João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como lemos em 2 Timóteo 3:16 e 17, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. A palavra de Deus é suficiente. Como lemos em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Queridos irmãos, a ética cristã não é composta apenas por uma lista mecânica que nós podemos consultar e que nos dará a resposta explícita para todas as decisões da nossa vida. Não me entendam mal, mais uma vez. Eu não estou a dizer que a ética cristã não é objetiva, porque ela é objetiva. Existem mandamentos explícitos nas Escrituras. O que eu estou a dizer é que existem um sem número de decisões na nossa vida que nós tomamos todos os dias que exigem o exercício da sabedoria. Exigem que nós exercitemos a nossa mente com um profundo conhecimento das Escrituras para podermos depois aplicar de forma apropriada. A sabedoria é isto mesmo, a aplicação prática das verdades da Escritura. Perguntas como: com quem devo casar? Que casa ou que carro devo comprar? Ou se não devo comprar? Que carreira é que eu devo seguir? Estas e inúmeras outras decisões nas quais a Bíblia dá-nos princípios, alguns mandamentos também explícitos. Mas nós temos de exercitar sabedoria na sua aplicação. Sermos obedientes em tudo o que a Bíblia ensina e procurar aplicar todas as suas verdades e princípios de uma forma sábia. Vejam um exemplo retirado do nosso texto, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Como é que devemos aplicar esta exortação? Com sabedoria. É preciso conhecer a palavra de Deus. É preciso saber o que é que serve para a edificação. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, que tipo de edificação é que nós temos para oferecer a outro? A nossa sabedoria? A nossa grande inteligência? As nossas opiniões maravilhosas? Não! Só podemos cumprir esta exortação se conhecermos bem a palavra de Deus e procurarmos a iluminação do Espírito Santo para nos dar sabedoria para a aplicar. Por vezes uma palavra apropriada para um momento não o é para o outro. Ou será que nós não conhecemos pessoas que, dizendo a verdade, destroem a vida das outras pessoas? Precisamos discernir se alguém precisa, num determinado momento, de encorajamento ou correção. Precisamos de discernir se a pessoa precisa, num determinado momento, de ensino ou de consolo. Esta, meus queridos irmãos, é uma das características mais extraordinárias do Senhor Jesus. Que enquanto lemos os Evangelhos, vemos como o Senhor Jesus sempre soube o que dizer, da forma apropriada, no momento certo e à pessoa certa. As nossas palavras, ensinam-nos as Escrituras, devem ser temperadas com sal. É necessário o profundo conhecimento da palavra. É necessária a iluminação do Espírito Santo.
Deixem-me encorajar, irmãos, quando terminar este culto, quando estivermos a falar uns com os outros, aproveitemos as nossas palavras para nos edificar. Aproveitemos para perguntar uns aos outros como é que a pregação de hoje serviu para nosso encorajamento, ou para a nossa correção, ou para nosso ensino. Sejamos sábios. Queridos irmãos, vamos juntos aprender a palavra de Deus. Vamos juntos aprender a palavra de Deus para a aplicarmos à nossa vida. Queremos ser uma igreja que cultiva o conhecimento bíblico verdadeiro. Ou seja, não apenas sabermos coisas acerca de Deus ou sabermos coisas acerca da Bíblia, mas o verdadeiro conhecimento que ilumina as nossas mentes e nos ensina a pensar. Um verdadeiro conhecimento que leva à verdade, que leva à sabedoria, que leva à santidade. E aqui deixem-me encorajar-vos mais uma vez a participarem nos estudos bíblicos à quarta-feira. E deixem-me dizer que ficámos extremamente encorajados com a última quarta-feira. Estávamos 33 pessoas presentes para estudar a Bíblia juntos. Isso é bom, irmãos. É bom podermos juntar-nos a meio da semana para estudarmos a Bíblia juntos. É isso que uma igreja faz. É isso que nós fazemos. Podermos orar juntos, podermos refletir juntos, podermos estudar juntos, podermos aplicar esta palavra, a palavra do próprio Deus às nossas vidas. A ética cristã tem um primeiro ingrediente, uma nova natureza. O segundo ingrediente é sustentada numa nova forma de pensar. E número 3, a ética cristã é sustentada numa nova forma de viver. As nossas ações e as nossas palavras. Porque a ética cristã é prática. Vamos mais uma vez a estas exortações, fazendo apenas algumas observações gerais. Como imaginam, não temos tempo para ir a fundo a cada uma delas. Mas vejam o versículo 25. Deixai a mentira. Queridos irmãos, o diabo é chamado o quê? O pai da mentira. As Escrituras ensinam-nos que ele mente desde o princípio. A queda, o primeiro pecado, foi exatamente sustentado numa mentira, num engano. Não é assim que nós queremos viver. Falai a verdade cada um com o seu próximo. O que é que o Senhor Jesus disse acerca de si próprio? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então por que é que vamos mentir uns aos outros? Se somos membros uns dos outros, falemos a verdade. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Sabe, irmãos, os autores do Novo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo, são exímios intérpretes da Escritura. Se quisermos entender o que Paulo está a dizer, em primeiro lugar, temos que lembrar que Paulo está a citar o Antigo Testamento. Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias no Salmo 4. E muitas vezes, quando os autores do Novo Testamento citam o Antigo Testamento, queridos irmãos, não se deixem surpreender porque as nossas traduções usam palavras diferentes. Lembrem-se que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas porções em aramaico e o Novo Testamento foi escrito em grego, certo? Mas as nossas Bíblias estão todas em português, são uma tradução, certo? Por vezes as nossas traduções do hebraico e do grego podem não coincidir completamente, mas a citação de Paulo é ipsis verbis do Salmo 4. Quando eu penso que nas vossas Bíblias diz perturbai-vos, certo? Mas é a mesma ideia, é a mesma palavra traduzida para o grego, que é irai-vos. Salmo 4, versículo 4. Irai-vos e não pequeis. E Paulo diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Vejam como ele está a dizer a mesma coisa como o salmista. O salmista diz por outras palavras, mas a mesma coisa. Diz assim, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e alimentai a vossa ira e a vossa amargura, para vocês ficarem cada vez mais ressentidos. É isso? Não. É falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos, no sentido, aquietai-vos. Versículo 5. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor.
Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Entendem o que é que significa falai com o vosso coração sobre a vossa cama? Olhem para o vosso Deus. Olhem para o seu rosto. Olhem para quem Ele é. Confiem nele. Vejam o versículo 7. Em vez de ira, vejam, puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Qual é a consequência? Versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Irai-vos e não pequeis. Existe uma ira, uma indignação justa. Mas aquilo que nós desejamos é, no meio da injustiça, no meio da indignação justa, sabermos deitar-nos na nossa cama, sabermos refletir sobre o nosso Deus, olhar para o nosso Deus e confiar nele. Que seja a alegria da nossa salvação, a alegria de estarmos em Cristo, da esperança que temos nele, que encha os nossos corações. Não a ira, não a chatice, não a cólera, não a amargura ou o ressentimento. A diferença entre irar e pecar, o contraste, o oposto, é exatamente a esperança. É confiarmos no nosso Deus. Versículo 28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. E agora esperaríamos ler o quê? Não roubem, trabalhem. Eu diria, naturalmente esperaríamos qualquer coisa como para poder pagar as suas contas. Uma boa conclusão ou não? Mas pelos vistos Paulo vai mais além, porque ele tem uma compreensão maior. Ele diz para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Queridos irmãos, lembram-se da nossa identidade comunitária? Que nós fomos chamados e salvos para pertencermos à igreja? Isto tem que se repercutir, tem que ter consequência na forma como nós vivemos. Tem que ter consequência até na forma como nós oramos. Como é que o Senhor Jesus nos ensinou a orar? Pai meu que estás no céu. Já repararam como as nossas orações, Jesus nos ensina a que sejam também comunitárias? Pai nosso que estás nos céus. E qual é a petição? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Queridos irmãos, vejam como a fé cristã nos transforma, nos dá um novo entendimento, nos dá uma nova família com a qual nos passamos a preocupar. Se por acaso o teu grande sonho é ganhar o Euromilhões para não teres mais de trabalhar, talvez tenhas de ganhar um novo entendimento. Que em primeiro lugar o trabalho é uma coisa boa, apesar de ser agora com suor e com dificuldade, continua a ser uma coisa boa. E se não precisares para ti, trabalha para dar aos outros. Trabalha para dar aquilo que aos outros faz falta e que por alguma razão eles não o têm, mas que Deus pode providenciar através de ti. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Já falámos sobre esse versículo. Porquê? Porque o nosso objetivo é edificar a igreja. O nosso objetivo é todos crescermos na fé. O nosso objetivo é todos crescermos no amor a Deus e no amor uns para com os outros. E, portanto, vamos ter cuidado com as nossas palavras. Vamos ter cuidado na forma como falamos com os outros, mesmo quando os outros pecam. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Notem como esta, mais uma vez, é uma citação do Antigo Testamento, do texto que nós já lemos neste culto, que vem de Isaías 63, 10, que nos leva a perguntar como é que nós respondemos à salvação que Deus nos ofereceu. Porque é exatamente isso que nós lemos em Isaías 63. No versículo 7 a 9 está a dizer tudo aquilo que Deus deu ao seu povo, todas as bênçãos, a sua salvação, a forma como Ele agiu de forma miraculosa. E depois Isaías 63, 10 diz-nos o quê? Mas eles se rebelaram e entristeceram o Espírito Santo de Deus. Mas agora nós, com uma nova natureza, queremos exatamente o oposto. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ele é a garantia da nossa salvação. Sejamos santos como Ele é santo. Meus queridos irmãos, a ética cristã é ou não é prática?
É ou não é consequente? É por isso que devemos perguntar a nós próprios: a tua fé é prática? Quando foi a última vez que a palavra te levou ao arrependimento? Um arrependimento não apenas genuíno, mas concreto, de alguma coisa específica. Quando foi, por exemplo, a última vez que aplicaste de forma intencional e objetiva, concreta, real, no teu dia-a-dia, algo que aprendeste ou foste lembrado numa pregação? A ética cristã é comunitária. Mais uma vez, as exortações são relacionais para serem aplicadas no contexto da igreja local, e é por isso também que precisamos uns dos outros para viver para a razão pela qual fomos criados, para refletir o caráter de Deus, porque a glória do Deus triuno só pode ser representada por uma comunidade, a igreja. Ao mesmo tempo, a evidência de uma fé genuína, de acordo com as Escrituras, é esta. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Como é que podemos dizer que somos devotados a Deus se não somos devotados à igreja? Como é que podemos dizer que somos comprometidos com Deus quando não somos comprometidos com a igreja local? Como é que podemos dizer que amamos um Deus invisível quando não amamos os nossos irmãos? Meus irmãos, como temos usado as nossas palavras e ações? Quando é que foi a última vez que agiste em favor do teu irmão? Quando foi a última vez que usaste as tuas palavras de forma intencional para a edificação de alguém? Para o encorajar, para o consolar, para chamá-lo à atenção de alguma coisa em amor, com cuidado, com sabedoria? Quando foi a última vez que te privaste dos teus direitos? Quando foi a última vez que te privaste dos teus confortos para servir um irmão ou a igreja? Finalmente, a ética cristã é positiva. As nossas palavras e as nossas ações são usadas com um propósito. Nós queremos ser como Cristo, nós queremos dar glória a Deus. Sabem que a reação mais natural quando se discute sobre ética é perguntar assim: qual é o mal? Mas, queridos irmãos, que esta pergunta não se encontre nas nossas bocas. A ética cristã pergunta antes: qual é o bem? Costumas perguntar a ti próprio: em que é que esta decisão ou ação glorificam a Deus? Em que é que esta ação ou decisão ou palavra edifica a igreja? Ou pensas apenas nos teus planos, nos teus direitos, no que é melhor para ti? Queridos irmãos, o nosso objetivo não é apenas não pecar ou não desobedecer. Isso é necessário, isso é bom. Para falar a verdade precisamos deixar a mentira. Mas o nosso desejo vai mais longe do que um qualquer cumprimento de lei mecânica. O nosso desejo é ser como Cristo. É dar glória a Deus, é crescermos em santidade, é edificarmos a igreja, é vivermos para a eternidade. Meus queridos irmãos, este texto ensina-nos que a nova vida que Deus nos deu é dele e é para ser vivida com um propósito. Um propósito bom, um propósito justo. Vamos juntos aprender a viver esta vida enquanto igreja. João Calvino escreveu estas palavras: o grande ponto então é que somos consagrados e dedicados a Deus e, portanto, não devemos doravante pensar, falar, projetar ou agir sem uma visão da sua glória. O que Ele tornou sagrado, ou seja, nós próprios, Ele santificou-nos, o que Ele tornou sagrado não pode ser aplicado ao uso profano, sem que seja um grande insulto para Ele. Mas se nós não pertencemos a nós, mas pertencemos ao Senhor, então é claro tanto o erro que deve ser evitado, quanto o fim para o qual as nossas ações devem ser dirigidas. Não pertencemos a nós. Portanto, nem a nossa própria razão ou vontade deve governar os nossos atos ou conselhos. Não pertencemos a nós.
Portanto, não tenhamos como objetivo buscar o que pode ser agradável à nossa natureza carnal. Não pertencemos a nós. Por isso, na medida do possível, esqueçamos a nós mesmos e das coisas que são nossas. Por outro lado, nós pertencemos a Deus. Vivamos, pois, e morramos para Ele. Nós pertencemos a Deus. Deixemos, portanto, que a sua sabedoria e vontade presidam todas as nossas ações. Nós pertencemos a Deus. Para Ele, pois, como único fim legítimo, seja dirigida toda a nossa vida. Vamos orar. Pai do céu, Tu és digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa devoção. As nossas vidas são Tuas por direito, mas são Tuas também porque Tu nos compraste para Ti. E são Tuas para grande alegria nossa, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas Tu deste-nos uma nova vida. Nós estávamos justamente condenados por nos termos rebelado contra Ti. Mas no Teu amor e na Tua graça, Tu nos salvaste para Ti. E nós queremos viver para Ti. Ó Pai, perdoa os nossos pecados. Purifica os nossos corações. E ajuda-nos a viver para a Tua glória e para a edificação da Tua Igreja. Assim como Cristo, sejamos nós também. É no nome dele que nós oramos. Amém.